Os arqueólogos eles descobriram que a cidade de Jericó ela tinha em torno de 40 mil metros quadrados, tá? Só uma informação arqueológica, em torno de 40 mil metros quadrados. Então não era tão grande, ou seja, era 200 metros por 200. E até os arqueólogos que não creem no Criador, eles ficam impressionados. Por quê? Porque eles perceberam que foi uma coisa sobrenatural que fez as muralhas cair. O jeito que elas caíram demonstra que alguma coisa surpreendente aconteceu ali. Não caiu de forma natural, ou seja, não foi o exército de Israel que quebrou. Daniel vai estar fazendo a leitura. Vamos abrir agora, lá em Josué, tá? Sefer Yahushua, livro de Josué, capítulo 6. Tá? Então hoje nós vamos lutar com Josué, com Yahushua em Jericó, Pode. Vai, pode. Virichó, Sogeret, Ume Sugeret, Mipnei, Benei Israel, En Yotze Ve'en Ba, Vaiomer Yahuá El Yahushua, Re Natati Beadecha, Et Yerichó, Ve'et Malkach, Givurei Re Rail. Amã, Todarabá. Então Daniel leu os 2 versículos iniciais do capítulo 6 de Josué. Vamos abrir nossas escrituras, tá? Sefer Yahushua, ou seja, no livro de Josué, tá? Josué. Ele é um descendente de Yosef, o José do Egito. Yahushua, né, mais conhecido como Josué. Yahushua bin Nun, Yahusha bin Nun, Josué filho de Nun, é um integrante da tribo de Efraim, Então vamos lá. O Daniel leu para nós os 2 versículos iniciais. Diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse Yahuá a Josué, a Yahushua: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Então olha que coisa maravilhosa, ouvir da própria boca de Yahuá que Yahuá já tinha dado a vitória. Então, quando nós temos uma palavra do Criador, a gente tem muito mais tranquilidade, porque a gente sabe que Ele está à frente de todas as coisas. Muitas vezes nós não fazemos como Josué, muitas vezes a gente quer fazer as coisas da cabeça da gente, e a gente, no meio do processo, chama o Criador para aquela história que a gente inventou, para aquela conquista lá, que o Criador não tem nada a ver com isso, tá? Então precisamos ser como Josué. O segredo de todos os homens que são bem-sucedidos nas Escrituras é o seguinte: eles não tinham grandes ideias, tá? Então, nos tempos modernos, a gente supervaloriza pessoas que têm super ideias e tal, que criam isso e aquilo, e na verdade a grande ideia, tá, é ouvir a ideia do Criador. Então a grande ideia é a gente ouvir a voz do Criador. Então a gente precisa confiar nele. Então quem não confia em si próprio, confia no Criador, vai sempre procurar o quê? Está orando mais, vai procurar estar lendo mais a palavra, louvando mais ao Criador. Por quê? Porque se a gente olhar para dentro de nós, a gente vai ver que não tem nada de bom, né? Estava conversando aqui, né, Thiago, antes de começar a vodar, né? Se a gente olha para dentro de nosso coração, nossas vidas, nós somos tremendamente pecadores. A Escritura é clara, né? Porque todos pecaram. Então, Josué, Yahushua bin Nun, ele sabia disso. Então, a estratégia dele era não ter estratégia, era confiar no Criador. Então, quando confiamos em Yahuá Tsevaot, ou seja, Yahuá dos exércitos, ele nos dá a vitória. Então, Moshe também era a mesma coisa, ele não dava um passo. Tanto Moshe quanto Aharon, né, Moisés e Arão, eles não davam um passo sem que o Criador falasse com eles. Então vamos ler de novo. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse Yahuá a Josué, a Yahushua: Olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Ou seja, Josué, ele tão somente obedece ao Criador. Quando a gente obedece ao Criador, dá tudo certo. Lembra que o Mashiach falou? Ele falou assim, foi bem claro: vinde após mim, e eu farei com que vocês sejam o quê? Pescadores de homens. Né? No original, esse após mim
venham depois de mim, venham atrás de mim, ou seja, primeiro o Mashiach se movimenta e depois a gente vai atrás dele, tá? Mas muitos de nós, às vezes, queremos já fazer as coisas da cabeça da gente, aí a gente encaixa o Criador no nosso projeto doido, que não é nada da vontade dele, aí no meio do projeto a gente ainda fica chateado porque o Criador não nos deu vitória naquilo, sendo, né? Então, sendo que aquilo nunca foi a vontade dele, tá? Então vamos lá. Vamos ler alguns comentários aqui. Iniciam-se as guerras de conquista. De todas as campanhas militares dos filhos de Israel na terra de Canaã, apenas 5 são registradas no livro de Josué, para a posteridade. Em todas elas aconteceram milagres visíveis ou ocultos, né? Então, no livro de Josué tem milagres que foram visíveis, outros foram ocultos. São eles os seguintes. As campanhas militares que são narradas, tá, com detalhes, são essas. 1. A conquista de Jericó. 2. A batalha de Ai. 3. A rendição dos gibeonitas. 4. A conquista dos reinos do sul. E 5. A conquista dos reinos do norte. A primeira cidade conquistada foi Jericó, Jericó, descrita pelos nossos sábios como a chave de Eretz Israel, pois quem está de posse de Jericó domina a travessia principal do Jordão rumo oeste. Segundo o relato, a cidade estava fechada e cerrada por dentro e cercada por fora pelas forças de Israel. Esta primeira cidade caiu de maneira milagrosa e não em consequência de uma ação militar, a fim de mostrar ao povo de Israel que não é pela sua força que ocuparão o país, mas tão somente pela ajuda de Yahuwá e pela imuná, pela fé nele. Além disso, o milagre deveria atemorizar definitivamente os povos de Canaã. O êxodo do Egito e a travessia do Mar Vermelho acontecera havia muito tempo atrás, há 40 anos atrás, e longe da sua terra. E a travessia do Jordão não os tocava diretamente. Eles continuaram a confiar nas suas fortificações. Esta confiança foi abalada pela milagrosa queda de Jericó, que teve uma dupla finalidade em relação ao povo de Israel e em relação aos povos de Canaã. Então, bonito esse milagre que o Criador vai fazer com que as muralhas de Jericó venham cair por terra, serviu tanto para fortalecer a fé, a emuná do povo de Israel, como também para incutir o quê? O temor nos outros povos. Então, os outros povos ficariam atemorizados, porque já tinha passado muitos anos, 40 anos, que Moisés tinha libertado o povo de Israel do Egito, já muita pessoa tinha morrido, tinha gente que ouvia falar, já nem acreditava mais dos outros povos, até mesmo os israelitas acreditavam, mas eles não presenciaram tudo aquilo, essa nova geração, muitos não presenciaram. Então o Criador estava mostrando que assim como ele havia realizado seus milagres através de Moisés, de Moshe, ele continuaria realizando seus milagres através de Yahushua, de Josué, tá? Então teve uma dupla finalidade, ou seja, fortalecer a fé, a emuná do povo de Israel e incutir o quê? O temor, né, nos povos estrangeiros. Então é uma estratégia de guerra. Quando a gente fala Yahuwá Tsevaot, Yahuwá dos exércitos, a gente vê verdadeiramente que ele é o quê? Ele é o Elohim que domina toda a estratégia de guerra, tá? Quando a gente assiste filmes de guerra, a gente vê que cada general tem uma estratégia para guerrear. Cada general tem uma estratégia. Então a gente vê, vamos voltar 40 anos atrás, lá no Egito. O Criador, em sua infinita sabedoria, foi lá e feriu a divindade do Egito, que era o quê? O rio Nilo. Era considerado uma divindade. Cortou o abastecimento de água do país. Ou seja, ele vai utilizando uma série de coisas para ir minando a estima daquele povo, para que aquele povo venha entender que não é tão forte quanto pensa. Então o Yahuwá está no controle da guerra. E assim ele age em nossas vidas. Então muitas vezes nós não entendemos as suas estratégias. A gente vai ver mais para frente que era uma estratégia que até então nunca nenhum rei de nenhuma nação tinha usado. Que negócio é esse de rodear uma cidade por 7 dias, 6 dias de uma maneira, no 7º dia de uma maneira diferente? E no primeiro dia era de um jeito, dava uma só volta. No segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. No 7º dia dava 7 voltas. E os sacerdotes tocavam o shofar e o povo gritava no 7º dia. Então, nunca nenhum povo tinha feito isso. Então, imagina o estado de nervo do pessoal da cidade de Jericó. Aquela irritação, todo dia de manhã, aquelas milhões de pessoas israelitas marchando ali, ó, todo mundo sem dar nem um pio, né? Imagina.
Então eles deveriam ficar furiosos de lá, né? Fala alguma coisa, vem logo, vem aqui no braço, vamos ver quem é mais forte. E Josué já tinha falado para o povo ficar em silêncio. Fala alguma coisa, que não sei o quê. Seus medrosos, ninguém vai entrar aqui não, né? Israel, ó, tudo de bico calado. É igual naqueles filmes. Um dia depois, segunda vez, né? De novo, todo mundo. Terceiro dia depois, quarto, quinto, sexto, no sétimo que a gente vai ver daqui a pouquinho que foi diferente, tá? Então Yahuá, com isso ele foi minando o quê? A força do povo de Jericó. A própria meretriz Raabe já havia informado aos espias o quê? Que o coração de toda a cidade de Jericó já estava derretido igual cera. Ela falou, todo mundo está se tremendo de medo de vocês. Então imagina agora, para eles, para o pessoal de Jericó, era um terror psicológico aquilo, né? Vem logo, a gente não aguenta mais esse negócio. Todo dia fica essas milhões de pessoas aí dando volta aqui em torno da nossa cidade. Então vamos lá, só a título de curiosidade, tá? Os arqueólogos, eles descobriram que a cidade de Jericó, ela tinha em torno de 40 mil metros quadrados, tá? Só uma informação arqueológica, em torno de 40 mil metros quadrados. Então não era tão grande, ou seja, era 200 metros por 200. E até os arqueólogos que não creem no Criador, eles ficam impressionados. Por quê? Porque eles perceberam que foi uma coisa sobrenatural que fez as muralhas cair. O jeito que elas caíram demonstra que alguma coisa surpreendente aconteceu ali, não caiu de forma natural, ou seja, não foi o exército de Israel que quebrou, né, aquelas muralhas. Em filmes, quando a gente assiste filmes aí de filmes épicos, né, sobre a cruzada, tem um filme antigo aí, chamado, acho que é Cruzada, se eu não me engano, né? Quando a gente assiste também filmes sobre os vikings, então a gente vê que a maioria dos povos poderosos, eles tinham as suas muralhas, e a gente vê como era praticamente impossível para o exército invasor destruir aquelas muralhas. Eles colocavam ponte para subir, aí os caras lá de cima, já estavam lá em cima, o que eles faziam? Jogavam óleo fervendo na cabeça dos soldados. Então a gente sabe que morria a maioria do exército e muitas vezes eles nem conseguiam entrar. Então eles precisavam o quê? De uma ação sobrenatural do Criador, que é o que a gente vai ver mais para frente aqui nesse capítulo 6. Vamos lá. Vamos ler o versículo 3 até o 5.